Um filme, dois cinéfilos e muita alucinação. No Alucine de hoje, Amnésia. dirigido pelo brilhantíssimo Sir Christopher Nolan, E protagonizado por Guy Pearce, Joey Pantoliano e Carrie-Anne Moss, o filme recebeu 2 indicações e milagrosamente não levou nenhum. também são filmes do Nolan, A Origem, Interestelar e a obra de arte Oppenheimer. Entre tantos outros como a trilogia do Batman que merecem você assistir. Quando a gente começa a assistir Amnésia, a gente não entende nada e no final do filme a gente acha que tá no começo. A gente continua sem entender nada, é um filme típico do Nolan, e ele mexe com as linhas temporais, ele mexe com imagens preto e branco e coloridas, ele mexe com passado, presente e futuro, e a gente fica assim, o que tá acontecendo? Prepare-se. Mas é muito bom, e assim, mesmo tendo que assistir 2 vezes, isso não faz o filme um filme ruim. Muito pelo contrário, ele é muito interessante e muito bacana. Eu acho que a primeira conclusão que dá depois de você assistir 2 vezes é que eu quero assistir a terceira. Exato. Né? Porque realmente a gente vai ser introduzido a um mundo muito maluco, de uma pessoa que tem uma doença muito estranha, a qual parece que todo mundo conhece, por isso que todo mundo entende, mas não entende nada. E ele vai fazer isso do jeito do Christopher Nolan, introduzindo a gente à vida de uma pessoa, a qual é apresentada como a primeira instância detetive, que vai atrás de justiça que ele nem se lembra por quê, e tudo que essa doença traz, né? Essa complexidade de você não se lembrar. Particularmente nesse filme, a pessoa ela dorme e não se lembra do que aconteceu antes de dormir. Exato, ela tem uma perda de memória recente, a qual sempre que ela dorme, ela esquece tudo que ela viveu no dia anterior. Então isso é muito ruim, ele passou por um trauma, ele lembra de tudo até um momento da vida dele, que foi a morte da esposa dele, em um acidente que ele sofreu. Então ele tem a memória, ele tem uma sede de vingança, mas ele não lembra por que ele tem que fazer, ou ele não lembra o que ele fez no dia anterior. Para isso, ele passa a ter alguns mecanismos de lidar com isso, e é como o filme vai sendo desenvolvido. Exatamente. E aí nós vamos ter linhas de tempo sendo atravesadas, vamos ter momentos diferentes uns dos outros, que vão se converger em momentos aleatórios, os quais não vamos falar aqui, porém vamos ter mais uma obra linda, maravilhosa do Christopher Nolan, principalmente do ponto de vista fotográfico, que o filme é lindo. O cara combina a cor do olho com a camisa, com a gravata e com o cadarço de sapato. Ele é famoso por confundir a gente, né? Ele tem filmes como A Origem e Tenet também que brincam com essa questão de você não sabe o que tá acontecendo de verdade, você não entende muito bem, mas isso não deixa o filme confuso de uma maneira ruim. Eu acho que deixa o confuso de uma maneira intrigante, que você fica assim, tá, peraí. Aí você pausa e comenta assim, Tauro, isso aqui... Então, assim, é um filme muito envolvente e é um filme muito intrigante. Eu acho que o maior desafio de todo mundo que assiste é porque ele te faz sentir muito burro. Essa é a verdade. Porque você não entende, não é porque o filme é ruim. É porque você sabe o que está acontecendo, você está indo junto, mas você sabe que ele está um passinho à frente, você precisa se concentrar muito para poder captar e entender o que de fato esse mestre está fazendo. Perfeito. O Nolan tá sempre um passo à frente, então assistam o Memento 1, 2, 3 ou 4 vezes, ou como a gente, 5, 6, 7. E nunca se esqueça. Eu sou um grande apreciador, um amante da filmografia do Nolan. Eu sou fanático de carteirinha dele, assisto todos os filmes dele. E eu assisto todos os filmes deles várias vezes ao ano. Para mim, acho que a maior mensagem que fica é a introdução dele a o que vai ser um dos melhores diretores que já se viu nesse mundo. Né? Acho que ele já começa a conectar várias características dele que são primordiais para o entendimento de tudo que ele vai fazer ao longo da carreira dele. Esse filme faz a gente questionar todo o tempo quem tá falando a verdade, quem é de confiança, quem não é de confiança. A gente assiste o filme do ponto de vista do protagonista, que tem essa condição, essa doença, e a gente não sabe, assim como ele, todas as coisas que vão acontecer no filme. A gente basicamente vive a amnésia junto com ele. A gente vive essa condição, a gente vai lembrando das coisas, vai vendo os acontecimentos do filme junto com o personagem. Um trabalho muito bem elaborado, muito robusto do ponto de vista de cuidado de detalhes. Cada momento, cada cena, né, cada memento tem o seu porquê. Cada detalhe colocado lá, porque sim, é aquele filme que você tem que prestar atenção em cada canto, cada livro, cada frase que acontece, porque de fato vai ser relevante para a história. Então isso deixa a gente numa posição desconfortável, de insegurança, de tipo assim, mas será que eu posso confiar nela? Será que eu posso confiar nele? Será que eu posso confiar em mim? Porque eu não lembro o que eu vou fazer. Eu tenho uma foto, uma anotação que eu fiz ontem. Ou será que alguém fez essa anotação? Essa letra é minha? Essa letra não é minha? Ele vai trazer um dos plot twists que para mim são mais únicos no cinema, pelo menos os que eu tive a sorte de assistir, porque de fato é uma conversão de linhas de tempo muito diferente. Elas vão se converger e vão voltar para um ponto X, e ele vai fazer o grande momento X do filme, onde nós vamos ter uma conversão de linhas de tempo de preto e branco para colorido que é sensacional. É que a questão do preto e branco e colorido no filme são 2 linhas de tempo diferentes.
ele deixa isso muito evidente desde o começo, mas nem isso ajuda, pra ser bem sincero, a gente entender de fato aquelas linhas temporais que vão se convergindo. E como o Uruga falou, a mudança, né, numa das cenas, quando as duas linhas temporais se encontram, e a gente vê passando do preto e branco pro colorido, eu fico até arrepiado. É absolute cinema, é masterpiece, é absolute art, é maravilhoso. Então isso é um padrão que que vai se repetir ao longo dos filmes dele, seja nos filmes que são mais na pegada de plot twist, seja nos filmes que são mais na pegada de ação, de suspense, ou mesmo os que são fantasias. É aula de cinema com o Nolan. Só pra mim, era isso? Espero que quem não tenha visto tenha ficado com vontade de assistir. E quem já assistiu, comenta aqui embaixo. Pro Viótimo 4 estrelas, pro primeiro filme, o Nolan já mostrou que veio e confundiu nossa cabeça desde logo. Pro Lugar nota 4,5, foi de segunda, mas foi mais um filmaço, obra-prima do Christopher Nolan. Gostou do vídeo? Gosta de cinema? Curte e segue o canal para acompanhar os próximos vídeos. Vai ter sempre uma dica bacana de filme por aqui.